meus queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer o discipulado para você. Sempre lembrando, né, que esse canal é exclusivo para esse tipo de assunto. Discipulado, liderança, tudo vamos trazer aqui para esse canal, né? Nós estamos aí, já estamos quase terminando aí o primeiro curso da primeira fase e estamos aqui para trazer assuntos referentes ao andamento, à circulação da igreja, ok? Bom, estamos no nosso curso Sentinela de Oração. Estamos hoje entrando na nossa 11ª aula, né? Nossa 11ª unidade. Então, hoje nós vamos para a 11ª aula, né? Então, e essa nós vamos dividir em duas partes. Essa unidade, né? A 11ª, vamos dividir em duas partes, porque ela é bem grandinha, para que a gente possa, né, ter mais tranquilidade para poder assistir, ok? Então, é tudo para facilitar nós, né? Vamos lá? O tema de hoje da nossa unidade 11 é estabelecendo um ministério de oração. Hoje vamos aprender muito sobre isso, é muito importante, tá? Essa primeira parte, ela é muito empolgante. Vamos lá? O ponto número um é diretrizes para a oração. Vamos lá. Muitas igrejas têm implementado a oração de vigia dentro de várias facetas de seus ministérios. Organizam e estabelecem vários grupos de sentinela para que a igreja, liderança e pastores estejam cobertos de oração. Equipes de oração específicas que se focalizam em um grupo ou área em particular, como liderança, palavras proféticas da igreja, eventos especiais, departamentos, cultos, vizinhanças, cidade e nação. Então, a diretriz da oração é em torno disso tudo aqui. Eu sempre falo que a gente, antes de fazer qualquer coisa na igreja, qualquer evento na igreja, precisamos entrar em oração. Colocar a igreja em oração para Deus trabalhar em nosso favor, né? E eu principalmente agora que eu estou começando um novo ministério, então essas coisas aqui é só para poder me lembrar para fazer isso lá na igreja, né? Que bom que a gente tem esses materiais na mão, que nos orienta, que nos dirige, né, para fazermos as coisas que tem que ser feitas. E aqui, tudo, né? Tudo, a equipe, né? As questões de colocar a liderança, de colocar a igreja coberta com oração, é muito importante que a igreja sempre está bem coberta. O que é cobertura de oração? É não permitir que nada venha infiltrar dentro dessas organizações e que devemos estar protegidos de qualquer cogitação diabólica. Então, precisamos ter essas diretrizes de oração aqui. O segundo ponto que é agora muito importante, inclusive, eu estou pensando seriamente, como a igreja também está começando agora, a sua igreja também esteja começando agora, mas pastor, minha igreja já começou, já está lá. Então vamos criar então uma sala de oração. É muito importante você ter essa sala de oração, esse lugar onde é reunido unicamente para fazer orações, intercessões. Vamos lá, vamos ouvir sobre isso, vamos ler sobre isso. Tornar a oração visível em nossas igrejas faz com que seja mais propensa a dar certo e encorajar mais pessoas a participar. Nós devemos fazer tudo o que podemos para tornar a oração agradável, começar por investir em materiais de primeira qualidade para construir locais confortáveis, aconchegantes para as pessoas procurarem Deus. A oração não precisa ser algo penoso para ser espiritual. As pessoas acham que a oração tem que ser ali de castigo, outras coisas mais, fazer algum martírio, se machucar, sei lá, coisas loucas hoje fazem em favor de nome de Deus, né? Mas não é preciso fazer isso.
vou explicar, a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Deixa eu terminar só essa parte aqui. Uma coisa simples, mas ainda mais profunda, assim profunda, que a sala de oração oferece é um lugar para estar sozinho diante de Deus. Ela promove humildade e uma visível dependência de Deus. As salas de oração também geram e facilitam outras ideias de oração dadas pelo Espírito Santo para atingir todo o ministério da igreja na comunidade. É muito importante uma sala de oração. Vamos investir, né, colocar um tamanho agradável. É claro que não vai colocar toda a igreja lá. É um local exclusivo para determinadas pessoas que queiram passar um tempo de oração sozinho, né? A gente pode criar vários pontos, termos criatividade para colocar ali esse trabalho de oração. Não seja um lugar pequeno, um lugar onde podemos reunir de uma forma privativa diante de Deus, podemos ali conversar com Deus. Mas é bom ter esse lugar na igreja. Um lugar onde eu sei, a igreja sabe, eu vou marcar o horário ali, eu quero horário tal. Seria tão bacana isso, eu acho legal a igreja marcar local, e aí alguém fala assim, poxa vida, né? Eu queria, eu não tenho agenda para esse lugar, aí tem que antecipar, né? Bom seria que se fosse assim, né? Infelizmente, é um sonho, é uma empolgação minha, mas eu creio que não são todos os casos dessa forma. Mas se tiver esse local de sala de oração, de repente funciona. Funciona, quem sabe aí. Então, pastores, líderes, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos tentar modificar, porque a oração dentro da igreja em si, ela primeiro que ela não vai levar a gente a uma oração privada com Deus. Não tem como fazer isso, porque você está no meio da igreja. Aí você tem que ir para monte, muita pessoa vai para monte. Eu até me acho legal ir para monte, mas você tendo na igreja um local onde você possa, né, fazer esse lado privativo, são 24 horas. A gente pode, a igreja se mobilizar para estar de 24 horas ali naquele quarto de oração. Que interessante isso, né? Eu, quando planejei a aula, nem pensei nisso, mas agora vem essas ideias magníficas na minha mente. Eu estou pensando, esse é um projeto meu, vai fazendo na igreja. Eu não sei se vou poder fazer imediatamente, mas a gente vai trabalhar muito sobre isso, em nome de Jesus. Agora temos aqui 10 razões por que a sua igreja precisa de uma sala de oração. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, uma das grandes vantagens de uma sala de oração é que ela permite que criemos uma agenda de oração de maneira sistemática, tornando-a mais fácil de ser cumprida. É o que eu falei, aí cada um vai ter um momento ali para falar com Deus, né? Os casais vão poder entrar ali para falar com o Senhor, o jovem vai poder entrar para falar com o Senhor, enfim, né? Por exemplo, o horário. A igreja primitiva tinha os seus horários específicos. Por exemplo, em Atos 2,15, eles oravam tinha uma oração 9 horas da manhã. Em Atos 3, às 15 horas. Em Atos 10, versículo 9, fala à meia-noite. Em Atos 10, 30, às 3 horas da tarde. Então, tinha aqui, né, um lugar, um horário para orar, eles faziam isso. Eu falei inicialmente, a gente pode mobilizar isso, a gente pode criar isso também, entendeu? Segunda razão, uma sala de oração provém locais onde a informação pode ser reunida e compartilhada e que promove orações específicas sobre esses assuntos. Ali a gente vai criar, por exemplo, quer ver uma ideia legal? Nesse trabalho, você criar esse mês nós vamos orar sobre a construção da igreja, a construção ou assim como se fala, para comprar cadeiras, piso para a igreja. A gente vai orar para isso, para desviar recursos. Aí a igreja vai ali, as pessoas vão ali nessa sala com esse objetivo. Por exemplo, fica legal, né? Terceiro,
Uma sala de oração é excelente lugar para manter um arquivo de todas as bênçãos de Deus derramou na vida da igreja. Um lembrete que para agradecermos e louvá-lo por tudo que ele tem feito. E ali, né, também nessa sala de oração, vai estar ali os lembretes. Olha, a irmã fulana foi curada, intermédio da oração da igreja, o piso da igreja foi comprado de uma forma milagrosa, assim, já, porque a igreja não tinha dinheiro nenhum. A família foi restaurada, ou o fulano foi curado de câncer. A gente vai ter esses registros lá, esses arquivos lá, para poder, né, servir de testemunho de que Deus tem feito. Você lembra ali do milagre que Deus fez com também Josué, atravessando do mar do Rio Jordão, e que colocou umas pedras, e para que servem essas pedras? Olha, é para que os vossos filhos, vocês testemunhem para os vossos filhos o que Deus fez. Então, é mais ou menos isso aí, ok? 4. Sala de oração promove o domínio da visão da igreja e serve como lembrete tangível e visível de compromisso de orar. Olha só que legal. Você sabe que ali, se não passa assim, olha, sala de oração. Eu tenho que entrar aqui para orar. Vai criar esse estímulo, vai criar essa empolgação para as pessoas. Quinto lugar, a compaixão de Jesus é demonstrada à comunidade quando mostramos a ela a importância da oração. Aí, até pessoas que vão querer de outra igreja não, ao se converter, queria também participar da sala de oração também. Vai mobilizar até mesmo a própria comunidade. Sexto, uma sala de oração é um lugar onde a oração poderá ser praticada e amadurecida. Um centro de treinamento para orações individuais e comunitárias. Eu quando estava dando aula sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração, que é a nossa escola bíblica ali do canal Ministério Opa, estavam falando justamente sobre, deu um exemplo do treinamento, né? Oração, ele é treinamento, né? E o treinamento seria justamente essa sala, a sala do treinamento. A sala do treinamento. Eu tenho esses nomes também, né? Mas ali, né, você vai fazer as suas orações, tanto individual como também comunitárias, também dentro dessa sala. Sétimo, o grande pacto é produzido na igreja porque a sala de oração traz a um só local para orar. Que legal! Muito, muito bacana isso. Você tem ali um lugar específico para orar. Muito legal. Isso traz para a igreja uma ideia melhor e até agita mais a igreja. E aviva ela muito mais ainda, né? Vamos lá, oitavo. Sala de oração ministra a presença de Deus àqueles que a procuram, provendo um lugar onde podem ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. A liderança da igreja e conselheiros de oração podem usá-las como um lugar calmo, reservado, quando necessário. Então, é um local onde vai ter um momento em que você vai, de uma forma, ser estimulada a falar, a entrar na presença de Deus. Não que o ambiente em si ele seja até mesmo divinizado, não. Não vão colocar nada divino no lugar. E faz o lugar ser divino é a presença de Deus quando nós estamos ali, né? Então, o lugar em si vai se tornar divino porque vai levar o estímulo, porque tudo que nós precisamos hoje é de estímulos para poder orar, para ler a Bíblia e outras coisas mais. E ali o local da sala de oração, ela é uma boa recomendação para isso. Vamos lá. Nono. As salas de oração encorajam prolongados períodos de oração perseverante. Algumas vezes é necessário uma oração perseverante para alcançar uma oração que não chega ao alvo porque desistimos muito cedo. Ali vai ter um minuto, tem uma hora marcada. O senhor tem uma hora, 2 horas ali, que hora marcada para orar. Legal. Pode levar esse estímulo todo. E ali tu vai um local
calmo, pacífico, um lugar onde ninguém vai nos perturbar a orar. Dentro da igreja é difícil, a igreja sai danado, e aí é difícil fazer isso, mas nesse local vai ser diferente. Última, 10ª. Uma sala de oração torna-se um centro de controle de oração para a oração de evangelismo, batalha espiritual e outros ministérios de oração. Ali pode começar tudo, pode fortificar os ministérios de oração ativo e criar ou iniciar outros ministérios que possam também desenvolver a igreja. Por exemplo, na próxima matéria que eu vou desenvolver aqui nessa segunda fase é evangelismo de oração. Tem muito a ver com isso aqui. O evangelismo de oração só vai ter efeito se nós tivermos um trabalho específico de oração, um trabalho fundamental de oração, um fundamento de oração na igreja. Senão não vai adiantar nada evangelizar. Vamos lá, vamos falar passos para a oração. Mobilizar uma igreja para a oração é um processo, não é fácil, é complicado e muito. Aqui estão 6 passos importantes pelas quais vocês podem mobilizar a igreja, a oração na igreja. Primeiro passo, ore pela oração. Separe um tempo para ouvir Deus enquanto ora, para uma atitude de oração nasça na igreja. Ore com perseverança, sabendo que haverá oposição e retrocessos. Primeiramente, separe um tempo para ouvir Deus. Aí você vai ter uma ideia como resolver como desenvolver isso na igreja, né? Então, como você vai orar, quais seriam os temas da oração, né? Mas para isso você precisa parar em oração para ouvir a voz de Deus, ok? E orar com perseverança, que também é muito importante, orar com perseverança, porque sabendo que vai haver oposições, vai haver retrocessos e assim por diante. E temos ainda o terceiro passo, ou melhor, o segundo passo, né? No terceiro passo, eu estou aqui, lendo aqui, né? Eu não descer mais rápido. O segundo passo é, estabeleça um apoio para a liderança. É de suma importância o pastor e a liderança da igreja terem um suporte de oração. É muito importante, né? Eu falo isso com muita propriedade, né? Então, se a igreja na igreja não tem um suporte especial de intercessão pela liderança e pelo pastor da igreja, a igreja vai ter problemas de direção, e outros mais problemas aí. Comece a pedir a Deus que Ele coloque um espírito de oração em sua congregação. E aí também, pede lá para o Senhor colocar o espírito de oração lá na igreja, lá, Senhor, e também tudo isso. Vamos lá. Selecione 4 ou 5 membros maduros e respeitados para servir numa força-tarefa de oração que será responsável pela implantação e promoção da oração. Tudo começa com pouca gente. É sempre começa com pouca gente. E você pega essas 4 ou 5 pessoas, né, para poderem juntos trabalharem em oração. Que Deus venha promover isso, para que Deus venha fazer o trabalho, venha levar a igreja toda à oração. Vamos para o terceiro passo? Estabeleça objetivo. Vamos lá, faça um levantamento do atual quadro de oração da igreja. Como está a igreja em oração? Né? Como está a igreja? Como está o andamento da igreja em oração? Existe algum ministério funcionando atualmente? Isso já foi tentado no passado. Aí, está acontecendo alguma coisa? A oração, a igreja está funcionando em oração? Como é que está a igreja? Intermédio na questão, por questão da oração. Existe algum outro ministério na igreja onde poderia ser incorporada uma igreja direcionada? Então, existe aí algum ministério que possa direcionar essa questão toda aí? Tudo tem que ser feito dentro de um padrão, né? É objetivo, não adianta orar também a debalde, de qualquer maneira, né? Não, tem que ter objetivo. Há um orçamento da igreja, alguma verba direcionada para a oração?
Então, vamos agora tentar agora, né, ver se existe alguma coisa que podemos que ser uma verba para poder investir também em outras coisas de oração, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, falamos sobre a sala de oração. Então essas salas precisam de ajustes, né? E a gente pode fazer isso e podemos orar para que Deus venha enviar essas verbas e procurar, né, ver que se a igreja pode criar uma verba de orçamento para isso. Agora tem um outro ponto aqui. Baseado no nível de onde você se encontra, faça um plano que inclua, primeiramente, ações em curto prazo e ações que ajudarão a alcançar os alvos em curto prazo, né? Porque às vezes a maioria dos trabalhos da igreja é tudo longo prazo, né? Agora, nós podemos em si, em primeiro lugar, ver quais são os pontos onde tem curto prazo, para a gente poder trabalhar. Mas eu acredito que é mais complicado, né? A gente tem que trabalhar e ver e a gente vê que realmente as coisas não vão funcionar imediatamente. Então, mas para isso a gente precisa também ver se aquelas, em primeiro lugar, que funcionam rapidamente e orar sobre aquilo. Então, se você sabe que aquilo ali já vai agir imediatamente, vamos focar na nossa oração nisso aqui. Entendeu? Olá. O quarto passo é ensinar. Um dos mais prováveis obstáculos da mobilização da igreja, a oração, é ignorar ou subestimar a importância da educação. Ensinar as pessoas acerca da perspectiva de Deus na oração é o que vai conceder longevidade ao seu ministério de oração. Para que a oração se torne centro das atividades da igreja, a congregação deve ter em mente que isso é exatamente necessário. E essa conscientização precisa ser plantada e renovada. Intermédio do ensino. Hoje muito se pouco fala em oração. Muito pouco se fala em por que eu tenho que orar. Eu tenho uma mensagem lá no canal, se você quiser, né? Se você quiser aqui, pastor, eu queria ouvir essa mensagem. Eu tenho uma mensagem que eu preguei uma vez na igreja, que Deus me deu essa mensagem. Por que eu tenho que orar? Tá lá no canal Ministério Opa, né? Inclusive eu vou até a semana que a Igaé me mandar para os canais aí dos nossos grupos de WhatsApp, né? Para poder a gente trazer para eles por que eu tenho que orar. Se você quiser estar me ouvindo, é só me fazer no seu comentário, pastor, eu quero esse link. Eu vou colocar, eu vou mandar para você. Se você quiser mandar quiser conversar comigo no Instagram, eu te envio no Instagram e te mando pelo Instagram. Fica até melhor. Vamos lá. O 5º passo é implementação. Ofereça uma variedade de oportunidades de oração para que toda a congregação possa conectar-se e sentir-se entusiasmada a participar. Criar eventos de oração, maratona de oração, 24 horas de oração, enfim, alguma coisa. Quando estiver planejado, considere esses 7 temperamentos de oração, que seja cuidado para não focalizar em um ou dois e deixar o outro de fora. Então, temos aqui 7, né? Temperamento que é tradicional, que é o histórico. Aí ele fala sobre Mateus. Marcos é imediato e espontâneo. Lucas, amoroso e relacionamento. João, misterioso e completativo. Paulo, confrontador e autoritário. Pedro, perspectivo e visionário. Tiago, ordenado e estruturado. Aí você vai ver esses temperamentos aqui, a pessoa dentro da história, da espontaneidade, do relacionamento, do mistério, do autoritarismo, da visão e da estrutura para implementar todo esse trabalho de oração. Vamos lá. Recrute e treine as pessoas para liderar e servir. Aí temos que providenciar materiais e as informações necessárias. Aí que gera o custo, né? Falamos sobre o orçamento, e a igreja, por si, também deve investir nisso aí também. Tirar o dinheiro do cofre lá e investir também no trabalho de materiais de oração, entendeu? Nós temos aqui, né? Nós temos
até mesmo como fazer isso. Mas é sempre bom a gente investirmos, quer dizer, preparar pessoas para isso. Um grupo de intercessão não é simplesmente ficar ali, você tem que fazê-los entender por que eles têm que interceder, qual são a hora que tem que interceder, qual a hora que tem que entrar em cena para interceder. Tudo isso tem que ser treinado. Outra lá, estabelecer prazo de oração. Faça com que os participantes sempre saibam quando deve começar a orar e quando deve orar. Lembra? Falei sobre isso? Um prazo determinado cria um senso de revelação e complementação de tarefa. Quando o ministério de oração se implementar, as pessoas estarão mais aptas a se comprometer a orar novamente e orar por outras áreas. Tudo treinamento. Tudo treinamento. Tem que passar isso aqui. É por isso que uma pessoa que trabalha com o trabalho de oração precisa conhecer muito essas áreas todas, né? Vamos para o sexto passo agora. Mantenha e avalie. Do modo mais visível possível, comunique as respostas de oração e dê retorno sobre o que está acontecendo através do ministério para toda a igreja. Isso, esse feedback aqui é muito importante para que a igreja saiba o porquê. Então, uma passagem bíblica interessante. Deixa eu ler aqui deixa eu passar aqui, né? E Jesus mostra para a gente por que a gente por que tem que fazer isso. Vou mostrar para você aqui por que tem que ser feito isso, né? Deixa eu só verificar onde está escrito isso. Tá? Só um minutinho só, Marcos, que eu estou aqui no computador. Aqui de novo. Aqui, João 11:42. Jesus estava ali no velório não, já tinha enterrado, sepultado já o Lázaro, né? Ele estava ali, em frente ali onde Lázaro está sepultado, e ele fez essa oração. Escuta somente a oração que Jesus fez no 11:42, no capítulo 11, versículo 42 de João. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Por quê? O povo tem que saber que a igreja que Deus está ouvindo é a oração daquele povo ali. E enviou esse povo para interceder por eles. E isso vai envolver a comunidade, né? De tal forma que eles vão entender que a igreja está ali e eles precisam da igreja. Por isso que tem que fazer isso que eu estou falando aqui, de trazer todas as respostas das orações. Permita testemunho de 2, 3 minutos no culto. Isso aí você vê no culto, você vê lá alguém que queira contar aí um testemunho de que eu tive uma oração aqui, então eu recebi a bênção. Bom, dê uma palavra de incentivo àqueles que participam do Ministério da Oração. Você incentiva eles, a importância que eles têm nesse trabalho. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era muito louco, eu não tinha nenhum ano de crente ainda, e eu me lembro que o pastor João Delgado, chegou para mim assim: Wagner, ora por esse filho, Senhor. O Senhor estava com uma perna seríssimo e os médicos tinham desenganado ele, porque ele estava para imputar a perna dele. E eu orei, não lembro nem o que eu falei. Só sei que um tempo depois, ao fazermos a prestação de conta, que sempre fazia, que era a prestação de conta, aí até eu encontro essas pessoas, porque não estava no endereço, tudo, não tinha celular nessa época. E eles foram lá, eu fui por um grupo e eles foram para outro grupo. 2 grupos divididos. Eu fui para um lado e fui para o outro, e eles foram justamente para a casa desse senhor. E quando chegou a noite no culto, ele chegou todo entusiasmado, drogado, e disse: Wagner, sabe aquele senhor que você orou por ele? Ele está andando. Incentivo. Vamos lá. Nunca pare de orar pela oração e de pedir a Deus por novas formas
criativas de orar. Vamos pedir ao Senhor para criar cada dia mais coisas. Vamos lá, vamos partir aqui. Agora vamos para o ponto número 5. Suporte à liderança. A liderança é um posto crítico para o sucesso de qualquer pastor. Sem ele, a oração simplesmente não acontece. O suporte ao pastor é crucial para o sucesso da oração da igreja. Também é necessário que haja alguém, além do pastor, encarregado da oração. Vamos lá. Primeiramente, qualificações de um coordenador de oração. Possuir uma forte vida de oração pessoal, ser maduro espiritualmente, possuir dons de organização, encorajamento, liderança e comunicação, ter boa reputação em sua igreja e confiança dos líderes, é importante, ter tempo suficiente para participar dos eventos importantes e não ser o pastor da igreja. Não vou também sobrecarregar o pastor. Tem que ser pessoas desse. Essas são as qualificações que precisa ter uma pessoa para coordenar esse trabalho de oração. Entendeu? Agora, responsabilidade de um coordenador de oração. Qual é? Supervisionar o ministério de oração intercessória. A outra, selecionar e recrutar liderança de oração. Preparar as pessoas, ter essa visão de separar as pessoas para ajudar nesse trabalho de oração. Pesquisar os ministérios de oração em funcionamento da igreja ou cidade e ver o que está precisando fazer e pegar e fazer um trabalho específico de oração sobre esses ministérios que talvez não estejam funcionando. Intensificar pessoas-chave e recrutar seu apoio. Ajuntar uma grande rede de recursos em oração. Trabalhar junto com o pastor e líderes para receber oração, visão e liderança. Não se esqueça disso. Pastor, trabalhar com o pastor, e lá está lado com o pastor. Porque o pastor pode precisar, eu queria que você fizesse um trabalho de oração assim, porque eu estou com essa causa assim, eu preciso de ajuda. Aí entra o ministério de oração. Vamos lá. Ajudar a desenvolver e supervisionar a implementação do plano, como falei aqui do pastor, né? Coordenar mudanças, programas, atividades, em conjunto com o conselho da igreja. Nunca se esqueça disso. Senão, fazer assim tudo dentro do conselho. O conselho tem que estar dentro desse processo, plano, programa, mudança, etc. Que a qual vai ser feita a oração. Manter o pastor atualizado e procurar seu conselho em assuntos importantes. Não esqueça disso. O conselho do pastor ajuda, o pastor ele tem a visão de Deus. Desenvolver uma rede de formações, agendar e conduzir encontros mensais na igreja. Muito importante isso. Todo mês se reunir para tratar de assuntos, o que vai ser orado durante aquele mês. Olha que bênção. E ainda aqui falando sobre responsabilidade, encorajar e promover ministérios de oração dentro da igreja e da comunidade. Entendeu? Agora vamos lá. Estabelecer objetivo. Sem objetivo, ninguém vai a lugar nenhum. Desenvolva um plano em longo prazo que seja realista e mensurável. Vamos lá. Pega a caneta, realiza um plano. Precisamos disso, daqui, então trabalhar em oração sobre isso aqui. Vai demorar? Vai. Melhor. A gente vai orar mais um pouquinho mais, mas nós temos que orar sobre isso. Outra. Estabelecer prazos e responsabilidade. Sustente as pessoas que irão orar e celebre os resultados. Que benção. Aí orou, aí tem pessoas que vão reclamar, não acontece, vou estar desanimado, não vou orar. Não, aí você vai sustentando ali, vai ajudando em oração. Não vamos orar sim, porque precisamos orar. Aí depois que tem o resultado, todo mundo vai celebrar, né? Reunir para poder trazer o resultado e todo mundo fazendo festa e glorificando a Deus. Planos podem ser bem elaborados, arrolados, excitantes, mas não se casam com dons mas se não se casam com os dons da igreja, irão resultar em frustração, desapontamentos desnecessários. É por isso que as pessoas que vão trabalhar com oração,
precisa conhecer os 3 tipos de dons. Os dons lá de Romanos 12, os dons de 1 Coríntios 12 e os dons de Efésios 4:11. Isso não, tá? Quando estiver começando a criar o ministério de oração, leve em conta o estado atual e certifique que seus planos são realistas. Nada de utopia, dentro da realidade. Pé no chão, por favor. Aqui, outra. Eles devem ser desafiadores, não tanto como o fracasso seja inevitável, né? Então, eles devem ser desafiadores, mas não tanto como fracasso inevitável. Porque pode acontecer também o fracasso, né? Mas tem que sempre desafiar as pessoas a tudo isso. Outra, desenvolver um plano de oração com objetivos específicos em mente. Em mente ajuda a mostrar a intenção e o direcionamento da oração. Como falei, desenvolver planos, traçar um plano de oração. A oração precisa ter organização e justificativa para ser eficiente. Não precisa esquecer disso. Organização é fundamental. Quanto maior a ordem, mais tempo o ministério irá durar. Vamos lá. O ministério de oração precisa de estrutura para mantê-los no caminho e no alvo. Sem estrutura não vai para lugar nenhum. Tá bom? Vamos lá. Número 6 agora, ponto 6. O essencial para se transformar uma igreja que ora é, primeiramente, um líder de oração que motiva outros. Bom, se eu tenho um líder que não motiva ninguém, pelo amor de Deus, aí o troço vai ficar feio, né? Então, se o líder não tem motivação, então é um líder de oração que motiva outros para poder transformar uma igreja em oração, né? Tudo começa pela liderança. Propósito de direção. Planos de oração dão alcance, limite de direção para a intercessão da igreja local, né? Já falamos sobre isso sobre os propósitos, a direção, como é que vai ser feita essa oração, tudo de forma organizada. Orçamento da oração. Prover o material para treinamento e manutenção de oração. Aí tem que ter um investimento, né? A igreja tem que investir nesse grupo de intercessão para poder eles estarem sempre atualizados em oração, em cursos e assim por diante. Recrutamento. Recrutar as pessoas para orar. Criam forma de aumentar o compromisso e mostra a justificação no ministério de oração. Aí você vai recrutando pessoas que a qual querem participar da oração. Não é uma coisa simples, né? Porque recrutar pessoas para a oração vai ter um pouco de trabalho. Aí entra o investimento, aí entra a parte educativa e assim por diante. Criatividade e variedade. Aumenta o interesse e atenção para o ministério da oração. Criar, como é que você vai fazer isso, como ter variedade, não ficar naquela coisa, arroz e feijão, né? Mas não. Variação, né? O que vai dinamizar todo esse trabalho no ministério de oração é a variação e também criar algumas coisas interessantes que chamam atenção. Outra, quando estiver organizando uma sala de oração, tenha as seguintes dicas em mente. Um lugar deve ter na aparência e na essência, transmitir o real valor da oração para a sua igreja. Construa um plano para promover esse entendimento para que ele se torne o alicerce que irá sustentar a sala de oração por pelo menos um ano, até que ela seja estabelecida. Então, aí entra a questão toda, né, amados? Se você colocar ali, sabe, no local, esteja dentro do padrão de oração, né? Não vai colocar ali, não vai colocar santo ali dentro também. Vai colocar, né, vai ser um ambiente um local que você vai entender que ali é um local de oração e vai te fazer esse ambiente, né? Vamos lá. Pergunte ao Pai, que tipo de sala de oração o Senhor quer que tenha? Vamos orar e pedir ao Senhor, como é que essa sala de oração o Senhor quer que seja?
Bem, eu tenho orado para isso, e por mais que ainda não tenha espaço para isso lá na igreja. Escolha pessoas para liderar os esforços da construção da sala de oração. Né? Isso é as pessoas que vão construir essa sala. Né? Não somente construir, como também colocar utensílios que lembram que esse lugar é um lugar de oração. Determinar o propósito da sala de oração. Qual é a definição da oração intercessora na sala de oração na sua igreja? Então, deixar bem claro, antes de irem para lá, quais são qual é o propósito. Qual é o propósito dessa sala de oração? Não é entrar para lá apenas para ficar lá sentado, não. Escolha alguém para coordenar o ministério. Selecione um lugar na igreja para ser o centro de oração. E um lugar dentro da igreja, já fomos já, né? Desenvolva uma forma como a sua sala de oração será estruturada. O padrão que vai usar, mapa, figuras, pode ser colocado na parede para motivação de oração, acho interessante. Uma mesa com cartões de oração, olha só que interessante, ali de oração pode ser usada. Necessidade da igreja, assuntos e outros assuntos pode ser estar presente na sala, escrita lá no quadro ou no papel, para que os intercessores possam ir passando de um tema para outro, orando estrategicamente por cada um deles. E para terminar esse ponto que a gente vai dar uma pausa agora, eu queria que você assistisse um filme chamado Quadro de Guerra. Aquela senhora tinha exatamente uma sala desse tipo aqui, né? Das pessoas que ela orava, dos propósitos da oração que ela tinha, tudo lá para orar. E assim deve ser uma sala de oração dentro da igreja. Um lugar estratégico, um lugar acessível, principalmente, né? As pessoas que têm dificuldade para andar, vai ter problemas para lá. Tá ok, meus queridos? Na próxima aula vamos fazer a segunda parte da unidade 11, e é muito importante que você esteja ligado aqui. Falamos um pouquinho sobre isso, viu? Hoje a aula foi perfeita, eu amei, aprendi muita coisa, e queria que você também tenha aprendido. Deus te abençoe, até a próxima aula, a segunda parte da unidade 11, em nome de Jesus.